Olá, seja bem-vindo ao Ateliê de Negócios. Por aqui você vai sempre conferir histórias de quem mais do que empreende com produtos artesanais feitos sob medida. E quem conversa com a gente hoje é o especialista Rogério Maracaípe, coordenador do Ecossistema de Inovação do Sebrae Tocantins. Rogério, bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Tudo bem? Vamos lá. E hoje nós vamos conhecer a história de uma arquiteta de Santa Catarina que, assim como o pai, tem hipismo como uma válvula de escape para lidar com o estresse do dia a dia. Não demorou muito e logo ela entendeu que dentro desse nicho havia uma oportunidade para empreender com propósito. Vamos ver? A Horse Me Equestrian na minha vida representa praticamente o meu propósito de vida. Ela uniu, a minha atividade física, o meu lazer, os amigos, trabalho, ganhos. Então acho que eu posso resumir hoje que ela é um propósito de vida. Eu me chamo Melissa Machado, eu estou com 42 anos e eu sou formada em arquitetura. A ideia da Horse Me surgiu porque eu senti uma necessidade de camisaria na equitação. Eu vi que estava faltando, eu comecei a observar as meninas e assim, nossa, não é possível um esporte tão bonito, né? Uma coisa tão clássica e elas estão vestidas assim, daí assim, peraí, eu acho que dá para melhorar isso. Eu não encontrei, quando fui buscar, quando comecei a participar dos campeonatos, eu não encontrei algo que dissesse assim, nossa, que me sinto linda, assim, me sinto bem, confortável. E aí foi onde eu comecei a pesquisar isso e eu vi que eu acho que dava para a gente melhorar e projetar alguma coisa. Quando eu abri a Horse Me, eu vi esse nicho de ideias, de poder planejar bastante coisa para seguir, na verdade, a minha profissão, que, na criação. E me deslumbrei e comecei a desenhar e planejar tudo. Foi tudo muito fácil num primeiro momento, mas depois eu percebi que não era tão simples assim, que vieram as dificuldades, que foi a tentativa de trazer matéria-prima inovadora, que são essas matérias-primas com tecnologias, ultravioletas, que era para o sportwear, que é esse elastano que a gente precisa, que é confortável, ao mesmo tempo que transpira. Então eu queria usar isso tudo, além da beleza, das cores. Eu acho que a maior bagunça que eu acabei criando foi tentar colocar tudo isso sem entender. Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. Depois eu fui aprendendo e hoje, após 4 anos, hoje eu posso dizer que a gente descobriu detalhezinhos que são o nosso mistério, o nosso segredo, e tem funcionado. Mas no começo a dificuldade foi tentar encaixar tudo isso dentro de uma ideia e ver que não é tão simples assim, que a coisa precisa ser realmente maturada, precisa ser observada mais de perto, ver como funciona, aprender, testar, para depois a gente conseguir jogar para o mercado. Hoje nós contamos com aproximadamente uns 10 colaboradores, entre a questão de marketing, venda, atendimento, e entregadores, criação. A gente está com em torno de uns 10 bons colaboradores. Não fiz nenhum curso, até porque eu venho da base da arquitetura, então acho que isso já me trouxe a essência do que eu precisava. Então não senti necessidade de curso de moda, de curso de técnica, isso eu acredito que fluiu naturalmente. Eu fiz uma pesquisa de mercado depois baseada em como não copiar alguém, como tentar inovar o que já existe, Então, acho que a minha maior preocupação foi essa, assim, tentar fugir do que já tinha, tentar agregar dentro do que a gente acredita que tem espaço para crescer e para tornar uma camisa mais especial, assim, para o esporte. Hoje o nosso mercado do hipismo, de fato, é um dos maiores setores lucrativos, Acho que eu vejo assim que são pessoas especiais, assim, são pessoas que têm uma qualidade de vida boa, são pessoas que têm bom gosto, São pessoas que
Eu tenho muita felicidade de trabalhar com isso, porque são pessoas que são do animal, né? Eu sou muito do animal, do cavalo, e lidar com ele é realmente, eu acho que é a nossa maior inspiração. Então, acho que foi isso, sim, a minha realização foi baseada nisso. Acabou acontecendo, né, a questão da personalização das peças, então hoje a nossa maior demanda são para as equipes. Em cada estado tem várias hípicas, né, vários manejes, então a gente acaba atendendo a esses instrutores que têm a sua turminha, então isso acabou se tornando o nosso carro-chefe hoje, que é 80% da nossa produção vai para eles. O restante fica os 20% para eu tentar criar alguma coisa aqui inovadora a nível mundial, aí, porque a gente pesquisa várias empresas mundiais para tentar formar algo que ainda não existe. Então essa está sendo a minha maior preocupação agora e foco. As nossas peças hoje variam entre 250 a 400 reais, então ali fica, né, entre o tipo de material, o tipo de bordado que a pessoa quer aplicar. A gente consegue personalizar, por exemplo, o nome nas costas, né? Então acho que isso é uma coisa que acaba alterando um pouquinho esse orçamento. A nossa contabilidade está basicamente aqui dentro comigo, né? Acabo gerenciando todo esse processo. Agora a gente tem uma pessoa responsável por esse setor, que é para justamente eu conseguir me dedicar mais aqui à parte de criação, mas até então estava sendo totalmente aqui com a gente, assim, e decidindo, assim, não, agora esse material apareceu, isso aqui é muito legal, vamos investir nisso aqui. Então era mais ou menos no sentimento a gente ia, sabe? Apareceu uma coisa legal que eu vi que era mais visionário, vamos gastar, vamos investir, vamos explorar esse lado. Nossa, que história legal, muito interessante. Roupas de pismo. Interessante, né, Rogério? Bastante, bastante. Ela teve uma visão bem estratégica, né? Ela começou com ela mesma, sentindo a necessidade e percebeu uma grande oportunidade aí. É verdade. Agora, Rogério, explica pra gente o que é ecossistema de inovação. Ah, tá. O ecossistema de inovação é um conjunto de atores que se movem para que a inovação aconteça em um determinado ambiente, né? Esse nome ecossistema vem da própria ciência, da biologia, como existe alguns ecossistemas, o Cerrado, a Amazônia, enfim. Então é baseado nisso e ligado transbordado aos ecossistemas de inovação, onde estão conectadas as empresas, né? Principalmente, no caso é o foco da existência de fortalecer um ecossistema, é fortalecer o ambiente desses atores, onde estão as empresas, as instituições de apoio, como o SEBRAE, universidades, as incubadoras, as aceleradoras, enfim, todas essas empresas que têm como foco promover no ambiente em determinada região que a inovação flua com mais facilidade, que as empresas consigam acessar mais rápido, né, todas essas tecnologias, ou até mudança mesmo de mindset, né, de como inovar, enfim, ter ambientes de inovação onde ela se sinta inspirada em sair da mesmice, né, em inovar na prática e colocar no mercado, como esse grande caso aí fez, né, enfim, com certeza ela veio de um ambiente de inovação que foi da universidade, né, ela falou que a própria universidade, o curso de arquitetura para ela deu uma base para ela conseguir avançar, né? Então, esse que é o bacana. As universidades, como eu falei, é um dos atores desse ecossistema, né? Então, muitas universidades têm ambientes propícios para isso, preparam aqueles alunos para o mundo real, né? Para os negócios. É isso que é a grande... que a gente considera que um ecossistema fortalecido é um ecossistema onde todos os atores conseguem dar a sua contribuição para o mercado, né? É verdade, inspiração foi o que não faltou com a Melissa, né?
Agora, Exatamente. Rogério, a Ela gente, foi a gente vê assim, fala em inovação, né? A gente pensa em alguma coisa de computador, né? Nunca imagina que é isso, que é inspiração, algo que a gente inova, independente do viés, né? Como você pode explicar pra gente? Ela teve inovação aonde? Na inspiração, na tecnologia da roupa? Qual foi o movimento ali? A grande questão da inovação é não fazer, é tentar ser mais competitiva no mercado. Foi o que ela percebeu, né? Ela inovou ela percebeu que ela não era atendida com as roupas de hipismo que ela ia nas lojas, né? Enfim, ela não estava satisfeita. Então, que as empresas que estavam atuando nesse mercado, eles não se preocupavam com a necessidade do cliente, né? Tipo assim, ela não percebeu que não tinha algo que fosse confortável, que fosse mais, que a experiência fosse melhor. Então, quando a gente fala de inovação, é a empresa que, eu faço isso sempre, né? Eu faço roupa de hipismo. Então, liga no automático e esquece de olhar para fora e perceber as necessidades do cliente. Então, inovar, quando a gente fala sobre inovação, é, né, muito isso. Não precisa, não está ligado necessariamente à tecnologia ou alguma, como você bem falou, mas ligado às necessidades do cliente, né? Tipo assim, o que eu posso melhorar para que esse cliente se sinta melhor e mesmo ele pagando mais, né? Você vê que tem gente que paga mais para ter um produto melhor. Então, muita gente se preocupa, não, não vou inovar porque vai encarecer o meu produto, porque vai encarecer o meu processo. Não, mas tem cliente que está disposto a pagar mais por ter um produto melhor. É verdade. Vamos ver mais um pouquinho da história da Melissa? Vamos lá. Vamos embora. A nossa rotina, eu costumo dizer que não existe, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no decorrer do nosso dia. Como a gente trabalha muito com a nossa rede social, ali acontece de tudo, né? Tá rolando um campeonato em São Paulo e a gente posta alguma coisa, o pessoal já pede equipe, então no dia seguinte a gente tem que correr atrás dessas cores, fazer essas matrizes de bordado. Então, assim, a gente não tem uma rotina pré-definida, assim, vai conforme o nosso dia mesmo, como vai acontecendo. Hoje, a nossa empresa gira praticamente em torno de rede social. Nós temos um site de apoio, né, que ajuda, mas é a rede social e a nossa participação nos campeonatos. Então, como eu também tenho cavalo, monto, acabo interagindo bastante, né, a gente fez uma turma muito grande do hipismo, eu digo, né, são muitos amigos, muitos parceiros de verdade, então a coisa acaba enraizando e vai acontecendo assim, totalmente despretensioso. A nossa matéria-prima é comprada 100% no Brasil, né? A gente só pesquisa entre empresas e fornecedores a melhor opção, porque como a gente tem essa questão das equipes, né, que tem que ser uma coisa personalizada, às vezes um toque de um rosa mais antigo, um rosa mais pink, então a gente tem que enraizar no Brasil inteiro e correr para todos os lados para ver quem tem esse material e pedir e testar antes de tudo, né? Antes da gente inclusive aceitar, a gente testa, então a nossa matéria-prima vem aí do nosso Brasil mesmo. O nosso processo hoje de produção é basicamente artesanal, né? São pessoas que surgiram para a gente assim como indicação. Hoje eu digo que é por energia mesmo, porque eu consigo assim tê-los todos como amigos, né? Viraram grandes amigos e parceiros. E eu tenho certeza hoje que se eu precisar de uma pessoa que vire uma noite hoje, desses meus colaboradores todos virariam a noite hoje para a gente concluir uma emergência, sabe? Então acho que isso é a parte legal de trabalhar artesanalmente com pessoas, né? Então eu gosto de valorizar isso porque eu acho que a parte legal de empreender é essa, assim, é valorizar também quem está te servindo, né? Então acho que isso é um diferencial bem grande nosso, assim. A nossa logística funciona a partir do momento que a gente recebe o pedido via WhatsApp, que vem pelas nossas redes, a gente recebe esse pedido e encaminha para a nossa criação, a gente tenta montar alguma coisa, tenta buscar materiais, tenta
definir como nós vamos montar essa logomarca. A partir de definido esse desenho, a gente encaminha novamente para o nosso cliente, ele aprovando, nós vamos em busca desse material. Aí volta aquela história, a gente vai pelo Brasil inteiro, onde tem essa cor, onde tem essa textura, a gente consegue montar essa peça piloto, nós encaminhamos novamente para esse cliente, ele aprovando essa peça, vestindo essa peça, usando e testando. Aí vem o pedido grande, que daí geralmente é para a equipe, 50, 100 peças por instrutor. Nós não trabalhamos com estoque, mas alguns produtos que a gente sente um diferencial, né, uma demanda grande, a gente acaba armazenando, inclusive para apresentar nos nossos estandes, que a gente costuma de mês em mês fazer alguma apresentação em algum campeonato que a gente acha que vale a pena. Acho que isso aí é uma coisa que é onde a única coisa que a gente consegue estocar. Hoje eu vejo que o nosso diferencial está no fato da gente ter esse contato pessoal com o cliente, porque qualquer ajuste que precise ser feito, a gente está aberto a pelo menos tentar. Então acho que isso é uma coisa legal, assim, quando a gente tem uma tabela de medidas, dando como exemplo, que dentro daquela medida uma ou outra atleta não encaixa, a gente consegue hoje fazer essa modificação. Vamos fazer 4 anos de empresa, eu creio que dentro desses 4 anos, umas 4.000 peças a gente já conseguiu colocar no mercado e nos atletas. Hoje a Horse Me está presente em praticamente todos os estados do Brasil, em especial no estado de Santa Catarina, de nossa região sul, onde iniciamos. E se não estamos com alguma equipe, né, utilizando, a gente tem algum stand, tem as meninas que estão apresentando agora os stands, então em algum momento você encontra a nossa marca. Hoje eu dou uma dica para quem realmente quer empreender. Eu não tive essa dica e hoje sempre que eu posso, a primeira coisa que eu digo é a gente ter cautela. Porque eu fui deslumbrada, eu fui me empolgando, eu fui achando que eu sei desenhar, eu sei fazer, e as coisas não são assim. Acho que tem que ter toda uma programação, né? Toda uma organização, um projeto de fato, para que isso funcione de uma forma menos traumática do que foi para mim. O que vem pela frente é sempre seguir com o que a gente tem feito, investir bastante nessa ideia de personalização, que a gente viu que cada vez mais as empresas querem uma identidade. Então, cada vez buscar mais entendimento sobre esse setor. E outro detalhe que a gente sentiu também com as mães e as pessoas que também nos acompanham, né, na equitação, que esse nosso estilo clássico vale a pena ainda dar mais um passo, sabe? Então tá aí mais uma ideia que está em projeto de repente tentar levar esse nível de camisaria elegante para uma outra marca. Então talvez venha pela frente aí mais uma empresa. Nossa, que história inspiradora, é assim que a gente gosta, né? Além dela mudar a vida dela, ela mudou a economia local, impulsionou o mercado em um nicho que ninguém sabia, né, Rogério? Perfeitamente, ela soube envolver todos, né? A rede, quando a gente fala desde os fornecedores, os colaboradores e, logicamente, o público-alvo dela, né? Os clientes dela. Ela aproveitou do próprio ambiente onde ela já participava. Enfim, uma história muito bacana, bem inspiradora mesmo. Rogério, qual que você acha que foi o grande diferencial da Melissa? O grande diferencial, eu imagino, de acordo com a história dela, foi que ela foi uma eterna incomodada, né? Ela como cliente, ela percebeu que não estava sendo atendida com as peças de roupas que ela buscava. Então ela percebeu assim, cara, por que ninguém ainda não percebeu isso e nunca atendeu essa necessidade, né? Então ela soube, como cliente, perceber uma grande oportunidade. É o que acontece muito, né? Muitas pessoas começam a empreender pela necessidade do ambiente que ela vive, né? Como ela fazia já aula de equitação e já tinha um relacionamento, então ela percebeu que não existia isso no mercado. Então, o grande diferencial dela é a visão de oportunidade, ou seja, um empreendedor, pessoa que vê além do que a gente não vê.
né? Então ela percebeu isso e não só percebeu e soube fazer a ligação de tudo, né? Rogério, quem quer trabalhar com o mercado de ecossistema de inovação, como pode fazer? Existem cursos no Brasil inteiro? Olha só, especificamente, o ecossistema, quando a gente fala de ecossistema, são vários atores envolvidos, desde o Aham. SEBRAE, as instituições de apoio à inovação e tecnologia, que envolve universidades, centros de pesquisas, co-work especializado nisso, tem instituições que, como o próprio, alguns bancos, têm até ambientes de inovação própria, né? O Bradesco, o Itaú, com o Cubo, o Bradesco Inovabra, enfim, eles já perceberam que investir em inovação é um processo que não tem mais, que não tem mais volta, né? Então, as próprias universidades também já estão percebendo isso, inclusive as entidades públicas, né? As prefeituras, os municípios estão percebendo que tem que ter alguém pensando em políticas públicas para a inovação dentro do seu município, porque a inovação precisa de apoio, como é um ambiente, como a gente comentou, né? São pessoas inquietas que precisam testar muita coisa para ver se vai dar certo. Então, esse apoio tanto de entidades públicas quanto privadas, como o SEBRAE e governo público, desde o federal, com editais que são abertos constantemente, como você perguntou. Quem quer atuar num ambiente de inovação, fica de olho em editais, né? Tem editais que aportam recursos, né, não reembolsáveis para pessoas que têm ideias inovadoras e precisam desenvolver aquilo. Né? O próprio SEBRAE tem, muitas instituições têm. Então, é ficar de olho nisso e ligado nos eventos, né? Tem muitos eventos onde acontecem palestras, as instituições participam. Então, vale a pena quem tiver afim se conectar no SEBRAE ou com os outros eventos, outras entidades que trabalham, né? Hoje eles falam muito em comunidades, né? As comunidades de startups, por exemplo, em todo o país, são muito fortes nesse sentido. Elas se unem para buscar esse fortalecer. Então, quem está afim de se conectar nesse ecossistema, minha dica, como empresário, é buscar qual a comunidade de inovação que existe no seu município ou na sua região que você possa se conectar e dali sim fazer várias, desde capacitações até se conectar com fornecedores, com especialistas, enfim. Tem muita forma de participar de um ecossistema. A palavra é conexão, né, Rogério? Agora, como você Conexão. falou, conexão é muito importante, principalmente na inovação. Agora, como você falou, Rogério, tem muitas cidades que precisam ainda desse profissional, né? Incentivando esse ecossistema de inovação. O Brasil precisa ainda abrir esse nicho? Ou a inovação já é uma realidade no nosso país? Ou ainda existem lugares remotos que precisam de ajuda, que precisam aprender, criar profissionais nessa área? Precisa. Na verdade, até mesmo com relação ao conceito, né? A região sul e sudeste, já é mais forte isso, muito mais forte, né? Tanto é que o nosso caso de sucesso aí foi de É Santa verdade. Catarina. E Santa Catarina é considerado um dos estados mais empreendedores do Brasil e existe muitos eventos. Então, a dica que o que a gente percebe é que o Brasil em si precisa viralizar essa questão da inovação para todos os atores, não só para as entidades públicas e privadas, não só para as entidades públicas, mas principalmente as privadas, cobrarem entidades públicas, né? O empresário, ele tem, como agora com essa questão da transparência, ele pode exigir do seu município um tipo de tratamento diferenciado para inovar, né? Então, essa que é a questão que o Brasil ainda precisa avançar bastante ainda, mas nem e seguir o exemplo da região sul e sudeste, né? Como eu acabei de falar, que já existem esses ambientes, esse ecossistema já está mais fortalecido e serve de referência para o norte, para a minha região, por exemplo, para o norte, para o nordeste, enfim, para a gente conseguir avançar, que ainda está em passos lentos, ainda estamos avançando. Só para você ter uma ideia, aqui no meu caso, por exemplo, o Tocantins tem 139 municípios. Apenas 3 municípios têm alguma ação de inovação do poder público, do município. Então, é um número muito pequeno de municípios que ainda estão pensando em inovação. Então, assim,
Por isso que a gente... Aí é o grande desafio nosso, né, de quem trabalha com o ecossistema, é fazer com que esse conceito de inovação, ele permeie todos os ambientes, principalmente, em primeiro lugar, o empresário, ele tem esse poder de cobrar o governo para que ele possa inovar mais, né? Então é isso, é por isso que essa é uma das funções, né? Que o coordenador de inovação faz? É incomodar um pouco os ambientes, entendeu? Tipo assim, chegar no município e falar assim, bom, e aí, o que você tem aqui de apoio para quem quer inovar? Né? Então esse que é o grande desafio nosso do Sebrae, enfim, de todas as instituições que trabalham com inovação. Agora, você falou que os empresários podem ter alguns tipos de benefícios dentro dos municípios se inovarem. Quais são esses benefícios que eles podem ter? Olha, foi aprovado o marco legal, né, da inovação, né, nacionalmente. Então, cada município ele tem um tipo de tratamento diferenciado para as empresas que querem inovar. Ou seja, desde a publicação de editais, né, para investimentos em ideias inovadoras, até mesmo na instalação dessa empresa nesse município. Tem municípios que têm algumas diferenciações e desburocratização na instalação da sua empresa, né? Ainda tem municípios que têm a lei de inovação implantada, que tem uma secretaria de inovação, alguém ligado à inovação lá dentro, que possa estimular ele a arriscar mais, né? A investir naquele determinado ambiente. Por isso que tem algumas regiões que se destacam por conta disso, porque o ambiente é facilitado, principalmente o ambiente tributário, né? Enfim, então é interessante ele buscar essas prefeituras e muitos investidores fazem isso, né? Eles fazem essa pesquisa, por que eu vou me instalar em determinado município e não me instalo no outro município? É porque aquele município me dá um tratamento diferenciado para eu poder aportar, fazer meu investimento lá, né? Então esse que é a grande estratégia que os empresários usam para expandir seus negócios. Maravilha, Rogério, muito obrigada, viu, pelas suas dicas, pela sua participação aqui com a gente. Que isso, eu que agradeço e qualquer coisa estamos aqui à disposição. Nós que agradecemos, mais um programaço de economia criativa, como levar o seu artesanato ao empreendedorismo. Até o próximo Ateliê de Negócios. Tchau!